Olá, querido amigo, querida amiga, já estamos na quarta-feira, na metade dessa semana, e durante essa semana temos abordado aqui um tema muito importante de Páscoa, onde nos lembramos dos passos de Cristo em direção à cruz. O tema dessa semana, os passos da cruz. E o tema de hoje especificamente é o silêncio de Cristo diante das acusações. Para você compreender melhor esse tema, eu convido você a assistir esse vídeo introdutório. Há momentos em que as palavras se tornam armas e o barulho das acusações tenta sufocar a dignidade de quem está sendo julgado. Foi nesse cenário de tensão que Jesus permaneceu sereno, consciente de tudo o que estava acontecendo e ainda assim decidiu não responder. Não se tratava de fraqueza, mas confiança profunda no Pai. Ele sabia que sua missão era maior do que aquele tribunal. Ao contemplar Cristo, aprendemos que há situações em que a resposta mais poderosa não é o confronto. O silêncio de Jesus foi o amor suportando a injustiça para que nós pudéssemos experimentar graça. Lembre-se de que quando o coração está firmado em Deus, não são as vozes ao redor que definem sua identidade, e sim a certeza de quem você é nele. Que lindo, não é verdade? Existem momentos na vida em que somos mal compreendidos, momentos em que palavras injustas nos atingem, acusações surgem e o desejo natural é se defender, é reagir, provar que estamos certos. Mas a Bíblia nos apresenta uma cena impressionante sobre Jesus. O texto está em Isaías, capítulo 53, versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Cristo foi injustiçado, foi acusado falsamente e humilhado diante de autoridades e multidões. E ainda assim, ele escolheu o caminho do silêncio. Isso chama profundamente a nossa atenção, porque Jesus não ficou em silêncio por falta de argumentos. Ele não ficou em silêncio por causa de fraqueza. Ele tinha todo o poder, poder para se defender, tinha poder para convencer de quem ele era, para mudar aquela situação em um instante, mas ele não o fez. O silêncio de Jesus era intencional, era parte do propósito. Enquanto homens gritavam acusações, o céu via um sacrifício sendo cumprido. A justiça de Deus estava acontecendo. Enquanto a injustiça parecia vencer, o plano da redenção avançava. Isso nos ensina algo muito profundo. Nem toda injustiça precisa ser respondida imediatamente. Nem toda acusação exige reação. Há momentos em que confiar em Deus é mais poderoso do que tentar se justificar. A gente vive numa sociedade onde a gente é pressionado sempre a responder, reagir e argumentar. Mas Jesus nos mostra um caminho diferente, o caminho da confiança na justiça divina. Isso não significa aceitar o erro ou viver sem limites, mas significa entender que Deus vê, Deus conhece e Deus julga com perfeição. Sabe, talvez hoje você esteja enfrentando críticas injustas. Talvez alguém tenha falado algo que feriu você profundamente. Talvez você esteja sendo incompreendido, mas lembre-se de Jesus. Ele sabe o que é ser injustiçado. Ele conhece a dor do silêncio. E mesmo assim, ele confiou plenamente no Pai. O silêncio de Cristo não foi derrota e por causa desse amor silencioso, hoje nós temos esperança, perdão e vida. Por isso eu quero deixar um convite especial para você estudar a Bíblia com a gente, para você estudar a Palavra de Deus, porque nela você vai conhecer mais profundamente a história desse Jesus que mesmo em silêncio revelou o maior amor do universo. Aproxime-se dele, permita que ele cuide das suas feridas, traga paz ao seu coração e restaure sua vida. Porque Jesus continua sendo hoje o restaurador da vida, aquele que transforma a dor em propósito e silêncio em salvação.
Por isso, eu quero lhe oferecer a revista Jesus, o Restaurador da Vida. E permita que Ele restaure a sua vida. Em Cristo nós encontramos uma nova chance, uma nova oportunidade. Através desse guia de estudo, você vai conhecer aquilo que Jesus ensina a respeito da vida eterna, a respeito do juízo, a respeito da igreja, a respeito do crescimento espiritual. Essa revista é inteiramente grátis, porque já foi paga pelo Anjos da Esperança. Então entre em contato conosco através do WhatsApp 12 982 44 4449 e nós enviaremos essa linda revista para você, tá bom? E dando continuidade ao programa, vamos ler os pedidos de oração que recebemos através de nossas redes sociais. Vem comigo. Vamos então ler os pedidos de oração que recebemos através do Facebook. A Elizabeth Ferreira: peço oração pelos meus filhos, netos e meu marido. Amém, Elizabeth. Vamos orar pelos seus filhos e pelo seu esposo. Um grande abraço para você e sua família. Marcos Gomes: peço oração pelo meu casamento, pois estamos em processo de divórcio. Marcos, que Deus traga conforto ao seu coração, sabedoria, e vamos continuar orando. Deus pode restaurar famílias que de alguma maneira se desintegraram e nós acreditamos que Ele tem poder para curar feridas que foram abertas. Então vamos continuar orando para que Deus trabalhe tanto em você quanto na sua esposa. Quem sabe haja uma reconciliação, porque o plano de Deus para o matrimônio é que ele seja vitalício, não é verdade? Então, nós precisamos, de fato, fazer várias adaptações. O casamento requer adaptações, requer paciência, bondade, amor, mansidão, domínio próprio, fruto do Espírito. E a base de todo relacionamento é a confiança. Então, vamos orar por você e pela restauração do seu casamento. Um grande abraço, viu? A próxima mensagem é da Rodália. Olá, lugar de paz. Peço oração para que Deus me conforte e me fortaleça. Tenho enfrentado muitas provações. Vamos orar, Rodália. Você não está sozinha. Cristo prometeu: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a certeza de que nós temos. O Espírito Santo deseja habitar na nossa mente, no nosso coração. E se nós o permitirmos, Ele vai nos guiar, vai nos proteger, vai nos fortalecer. Por isso precisamos ser fortalecidos no Senhor. Que Deus abençoe você, Rodália. Estaremos aqui em oração, em intercessão, para que você alcance vitória sobre vitória na sua trajetória, tá bom? Um grande abraço. O Marcos Amaral diz: peço oração para que Deus me dê forças pela perda de pessoas queridas. Que Ele me abençoe sempre. Vamos orar, Marcos. Perder pessoas queridas traz uma dor profunda, o luto. Que o Divino Consolador conforte o seu coração. Que Deus o fortaleça, que Deus o levante, porque existe uma missão adiante de nós. A missão de proclamar o Evangelho eterno, de anunciar que em breve Cristo vai voltar. Então a gente pode transformar essa dor em missão, em amor também, porque quando nós pregamos e anunciamos, nós o fazemos porque amamos a Deus e amamos as pessoas. Que Deus o use poderosamente para cumprir a missão de Cristo. Um grande abraço para você. A Tereza Negri: pastor, peço oração pela minha filha. Ela tem uma pizzaria, mas está enfrentando muitas dificuldades. Vamos orar, Tereza. Que Deus abençoe você, que Deus dê sabedoria para sua filha, discernimento para tomar as decisões certas, administrar um negócio, empreender algo é realmente um desafio enorme. São tantas responsabilidades, tantas preocupações, muito trabalho. Então vamos orar, Tereza. Orar é uma saída importante, porque quando nós oramos, avenidas se abrem para Deus agir de um modo que Ele não agiria se não fosse por meio da oração. Então, muito obrigado por compartilhar o seu pedido e vamos orar pela sua filha e de uma forma especial pelo empreendimento dela. E agora vamos ler as mensagens que recebemos através do Instagram. Nosso Instagram é @lugar-de-paz. Deixe o seu comentário, o seu pedido de oração ou o seu agradecimento. A mensagem é da Valdenice Santiago. Peço para que meu filho Rafael e meu esposo Pedro se rendam a Jesus Cristo. Amém, Valdenice. Vamos orar pelo Rafael e pelo seu esposo para que eles se rendam a Jesus Cristo. Essa é a decisão mais importante da vida.
é aceitar a Jesus Cristo como Senhor e como Salvador e viver num relacionamento salvífico com Ele. Um grande abraço para você e para toda a sua família e vamos continuar firmes em oração. A mensagem da Maria Aparecida é: boa tarde, a paz do Senhor. Peço oração pelo nosso casamento, Guilherme e Maria, para que Deus nos abençoe. Peço também oração por minha sobrinha que está com leucemia. Nos ajude, Senhor. Amém. Queridos amigos, vamos orar pelo Guilherme e pela Maria. Eles pedem pelo casamento deles. O casamento é uma bênção de Deus e casamento requer atenção, cuidado, investimento. Então é muito importante nós dedicarmos tempo e investirmos no nosso relacionamento conjugal. E vamos orar também pela sua sobrinha, para que ela receba a cura divina, para que ela seja completamente recuperada ou curada da leucemia. Nós sabemos a gravidade dessa enfermidade, mas confiamos nesse Deus que é poderoso e Ele está agindo poderosamente na nossa vida. Um grande abraço para você e para a sua família. A Raimunda Pereira escreveu: boa tarde, pastor Fred, peço oração por mim e por minha família, principalmente por Rodrigo. Deus conhece o meu coração. Amém, Raimunda. Ele conhece e Ele sabe o que você sente, o que você está vivenciando. Ele conhece a sua dor, a sua angústia ou a sua alegria. E é importante a gente sempre entregar essas preocupações no colo de Deus. E vamos orar pelo Rodrigo. Deus sabe o que é, Deus está cuidando e Deus está agindo. Como diz Romanos 8, verso 28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. O texto poderia ser vertido da seguinte maneira: Deus está agindo em todas as circunstâncias para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então estaremos em oração por sua família, tá bom? Um grande abraço para você. O Pedro Souza diz: peço oração pela minha saúde, insônia, para Deus me libertar e me curar deste mal. Vamos orar, Pedro. Pedro, uma dica importante: procure ajuda médica. Você poderá fazer algum exame que vai avaliar a qualidade do seu sono para poder encontrar algum diagnóstico. E existem caminhos, alternativas. É importante procurar ajuda especializada, com médico especializado. Existem médicos especializados na medicina do sono. Então é importante procurar ajuda para que você tenha um sono restaurador, para que você tenha boa saúde, tá bom? Estaremos aqui em oração por você. Um grande abraço. Olga Teixeira diz: peço oração pela minha vida, para que toda ansiedade saia e eu seja curada. Amém, Olga. Sabe o que nós devemos fazer com as nossas ansiedades e preocupações? Como diz Pedro, devemos lançar todas as nossas preocupações em Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Excesso de futuro traz muita preocupação e ansiedade. Então, Jesus disse: basta o seu dia, o próprio mal. Não vamos antecipar problemas, vamos olhar para Cristo. Ao invés de maximizarmos os problemas, vamos olhar para aquele que tem poder para nos dar sabedoria e nos ajudar a resolver os problemas, tá bom? Vamos orar por você. Agora nós vamos para um rápido intervalo e ao voltarmos teremos o nosso momento de oração. Não saia daí. Que bom que você continua aqui comigo. Este é o programa Lugar de Paz e durante essa semana temos abordado um tema muito importante, a Semana de Páscoa. Essa semana nos faz lembrar muito a respeito do que Jesus fez por nós. O tema aqui no programa Lugar de Paz é os passos da cruz. O tema de hoje especificamente, o silêncio de Cristo diante das acusações. E para você aprender mais a respeito de quem é Deus, de quem é Jesus, o que Jesus faz por mim e por você, quero lhe oferecer esse guia de estudo bíblico, Jesus, restaurador da vida. Ele restaura a nossa vida, Ele restaura a nossa saúde, Ele nos cura, Ele nos liberta, Ele nos salva. E para você conhecer mais profundamente esse Deus que tanto nos ama, você pode enviar uma mensagem para o WhatsApp 12 98244 4449 e solicitar este guia de estudo bíblico, Jesus,
o restaurador da vida. É de graça porque já foi pago pelos anjos da esperança, então não terá nenhum custo para você. É um presente de coração para coração. Então envie a sua mensagem para este WhatsApp 12 98244 4449 e nós enviaremos essa linda revista para abençoar a sua casa. E eu quero também aproveitar a oportunidade e convidar você para hoje à noite, às 8 da noite, aqui na TV Novo Tempo, teremos uma programação especial de Páscoa com o pastor Nelson Milanelli. E ele vai abordar um tema muito importante, o conflito da cruz, a batalha da cruz. Então convide seus parentes, convide seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus netos. Se ajuntem aí na sala e assistam essa programação preparada com muito carinho para você. Ainda vamos percorrer quinta e sexta-feira. Então, hoje à noite, quinta e sexta-feira, às 8 da noite, com o pastor Nelson Milanelli, aqui na TV Novo Tempo. E se você perder algum episódio, você pode procurar lá na NT Play, tá bom? E agora, dando continuidade ao programa, eu quero ler os pedidos de oração que recebemos através do WhatsApp. Então, vem comigo. Vamos então à primeira mensagem, é da Eliana. Peço oração por toda a minha família e parentela para que todos tomem decisões ao lado de Cristo. Peço também pela minha saúde e minha aposentadoria, para que Deus me conceda essas bênçãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, desde já agradeço. Amém. É o pedido da Eliana e ela então pede pelos parentes, aposentadoria e também ela pede pela saúde. Muito obrigado por compartilhar o seu pedido, Eliana. Que Deus a abençoe ricamente. Existe um exército de intercessores que oram aqui pelos pedidos de oração que compartilhamos no programa. E a próxima mensagem é da Ellen Almeida. Peço oração pela minha vida espiritual. Estou afastada da igreja e não tenho forças para voltar. Peço também oração pelo meu marido Gabriel, que vive no vício da bebida e das drogas, além de enfrentar depressão e ansiedade. Peço que orem pela libertação espiritual da minha família, amigos de oração. Vamos orar pela Ellen Pereira. Ela pede pela sua própria saúde, Ellen Almeida. Ela pede por sua saúde, ela pede pelo seu relacionamento, pela sua vida espiritual, ela quer voltar para a igreja. E Ellen, deixa eu dizer uma coisa importante para você. Existem coisas que Deus não fará por você, coisas que só você pode fazer por você mesma. Então, os passos de ir para a igreja são passos que só você pode dar. Então é importante que você tome essa decisão pela fé. Você sabe que esse é o caminho certo, então dê os passos em direção a esse caminho. E Deus vai lhe dar força, Deus vai te dar todo o suporte. Isso vai também lhe trazer conforto para enfrentar as lutas da vida que você mencionou que está enfrentando. E vamos orar pelo seu esposo, pela libertação dele, tá bom? Vamos orar pelo Gabriel. Estou aqui anotando o nome dele para não esquecer, Gabriel. Um grande abraço para você, Ellen. Que Deus abençoe você e o Gabriel. A Luana Gonçalves escreveu: boa tarde, pastor. Peço oração pela minha família. Meu esposo e minha sogra estão sem se falar há um mês e isso tem sido muito doloroso para ele. Moramos no mesmo quintal. Estou grávida de uma gestação muito desejada após ter sofrido um aborto há 3 anos. Já temos 2 filhos e sempre sonhei com mais um. Peço oração para que Deus traga reconciliação, paz e continue nos dando forças. Amém, Luana. Vamos orar por você, seu esposo e sua sogra, para que haja uma reaproximação, uma reconciliação. A Bíblia diz quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Somos todos filhos do mesmo Pai, somos irmãos em Cristo, então devemos fazer todo o esforço necessário para viver em paz e em harmonia. Eu sei que nem sempre isso é possível por causa da dureza do nosso coração, não é verdade? Mas devemos respeitar as escolhas das pessoas, não temos poder de forçá-las, isso não é amor, devemos respeitá-las. Mas podemos orar para que haja essa reconciliação, para que Deus realize a obra dele na vida de cada uma das partes envolvidas. Que você tenha uma gestação saudável e que essa criança possa vir com muita saúde e trazer muita alegria para todos. Que Deus abençoe você.
Agora, Sulamita, peço oração por minha filha Marina, que tem sofrido perseguição e enfrentado muitas lutas, para que Deus vá à frente e desate esses nós. Peço também pela minha saúde física e mental, meu ambiente de trabalho e por Davi e sua família. Vamos orar, Sulamita, por você, pelo seu trabalho e pela sua filha, né? A sua filha, ela se chama Marina. Muito obrigado por compartilhar o seu pedido de oração e vamos estar aqui em oração por você e pela sua filha, tá bom? E agora tem a Alba Jerônimo. Peço muita oração por Jeverton, que está revoltado e disse que não tem direito à salvação. Ele não quer nem ler a Bíblia. Vamos orar, Alba. Orar pelo Jeverton. Sabe, esse é um momento em que nós apenas devemos dar um abraço, estar perto da pessoa e, quando puder, obviamente, e a gente se sentir tocado pelo Espírito, transmitir uma palavra de conforto, de encorajamento. Inclusive, você pode convidá-lo para assistir o programa de hoje à noite com o pastor Nelson Milanelli. Pastor Nelson Milanelli vai abordar o tema O Conflito da Cruz. Então é muito importante a gente conhecer essas verdades bíblicas, essas verdades que nos atraem para mais perto de Deus. E o Espírito Santo está trabalhando no coração do Jeverton, não tenho dúvida disso. Todo o céu está empenhado, trabalhando continuamente pela nossa salvação e pela salvação do Jeverton. O amor de Deus é perfeito, o amor de Deus é constante, o amor de Deus é fiel. Não depende do nível de acertos ou de erros que uma pessoa comete. Então o Jeverton é amado, independente do que aconteceu, ele é amado e nós podemos também de alguma maneira transmitir esse amor de Deus através do nosso amor para com ele. Então, vamos seguir em oração por ele, Alba. Um grande abraço para você e também um abraço para o Jeverton. O Manuel diz, peço oração pois tenho artrose nos joelhos, sendo o direito mais grave, com dores crônicas. Peço também entendimento para compreender a palavra do Senhor Jesus Cristo e libertação do pecado. Vamos orar, Manuel, pela sua saúde. Muito obrigado por compartilhar o seu pedido de oração, tá bom? Existe aqui um exército de intercessores que estarão em oração por você. A próxima mensagem que nós temos é da Joaquina Rosa. Boa tarde, peço oração pela minha família, para que Deus os coloque em seu caminho. Vamos orar, Joaquina. Vamos orar para que o Espírito Santo trabalhe continuamente na vida dos seus queridos. Obviamente, Deus não vai forçar, não vai fazer com que essas pessoas tomem aquela decisão, não vai obrigá-las, porque isso não seria amor. Deus respeita a nossa liberdade de escolha, mas Deus trabalha no nível do cognitivo, para convencer as pessoas do caminho que é certo. Deus trabalha também no nível das emoções, da razão, das emoções, do amor. O amor de Cristo nos atrai, o amor de Cristo nos constrange. Então é muito importante a gente trabalhar confiando no amor de Deus, na bondade dEle e no trabalho contínuo do Espírito Santo. Que Deus abençoe você, Joaquina, e que Deus abençoe todos os seus queridos. Agora chegou o nosso momento de oração. Eu quero orar por você, querido amigo, querida amiga. O que tem atrapalhado o seu sono, o que tem feito você derramar lágrimas, por quem você tem orado, intercedido, sabe? Não desista de orar, não desista jamais. Cristo prometeu estar conosco e Ele está conosco neste momento. E por isso eu convido você, junto comigo, a orarmos a Deus. Vamos falar com Deus. Pai de amor, muito obrigado por Tua bondade e Tua misericórdia. E neste momento, Pai, pelos méritos de Cristo Jesus, intercedemos pelo pedido da Joaquina. Também oramos pelo Manuel, por sua saúde. A Alba intercede pelo Jeverton. O Jeverton, ele está descrente, não tem desejo de ler a Bíblia. Peço que o Senhor trabalhe continuamente no coração dele, Pai. Que ele possa abrir o coração para Ti, Senhor. Oramos pela Sulamita, Pai, ela pede por sua filha. Oramos pela Luana, ela pede pelo seu esposo, também por sua sogra, para que haja ali uma reconciliação, que naquela família possa pairar um sentimento do céu, de amor, de bondade, de compaixão. Oramos também pela Ellen, Pai, ela pede por sua saúde e pelo seu esposo Gabriel.
A Ellen deseja voltar para a igreja. Ajude a dar esse passo importante na vida dela. Oramos também pela Eliana. Ela intercede pelos seus parentes, pede por sua aposentadoria. E neste momento eu quero pedir a tua bênção sobre cada telespectador e telespectadora. O Senhor conhece as nossas necessidades pessoais. Salva-nos, Pai, para o teu reino. Usa-nos conforme a tua vontade, Pai. Capacita-nos para cumprir a tua missão. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.